Vamos agora deduzir a equação de Gauss. Essa importante equação, muito usada na resolução de exercícios de espelhos esféricos. Ok? Bem, para isso eu fiz o seguinte. Reproduzi aqui um espelho côncavo, o objeto, desenhei através dos raios notáveis a posição da imagem. Só que agora eu fiz o seguinte, eu escolhi primeiro aquele raio comum que nós estamos acostumados, aquele raio que paralelo ao eixo principal, bate no espelho e reflete no foco. Perfeito? E um outro raio agora que eu não costumo usar, que é o raio que passa pelo foco, bate no espelho e sai paralelo. Perfeito? Mas é um daqueles raios notáveis que a gente pode usar normalmente. Tá certo? Então legal. Então tá aqui. Observe que objeto antes do centro de curvatura me dá uma imagem entre o centro de curvatura e o foco, uma imagem real, porque é formada pelos próprios raios refletidos, né? Invertida, como toda real é invertida, e menor do que o objeto. Perfeito? Tá. Agora nós vamos fazer o seguinte também. Vamos estabelecer também um critério, que não é um critério meu, é um critério usado universalmente, tá? Então vamos lá. Quando falarmos em espelho côncavo, ele tem foco real. Se o foco é real, nós dizemos que é um foco positivo. Perfeito? Foco real, foco positivo. O espelho convexo, ele tem um foco virtual, né? Se ele tem um foco virtual, nós dizemos que o foco é negativo. Então vamos lá. Espelho côncavo, foco positivo. Espelho esférico, foco negativo. Perfeito? Joia. Essas aqui são as duas fórmulas do aumento linear que nós deduzimos em vídeos anteriores. Perfeito? Tá. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer exatamente como nós fizemos na outra demonstração, no outro vídeo. Eu vou escolher dois triângulos semelhantes. E vou, a princípio, demonstrar uma nova maneira de se determinar o aumento linear. Uma nova formulinha para o aumento linear. Para depois partir para a equação de Gauss. Ok? Então, primeiro, vamos lá. Vamos escolher dois triângulos aqui. Para isso, para que fique mais fácil você poder enxergar, eu vou usar o mesmo artifício. Eu vou apagar umas linhas para deixar só os triângulos que eu quero que você veja. Ok? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou apagar, vou eliminar esta linha aqui. Olha só. Esta linha aqui. Tá? Vou eliminar aqui, eliminei esta linha, vou eliminar esta linha aqui, olha só, e esta linha aqui, ó. Aqui sem querer eu mexi aqui no meu espelho, deixa eu dar uma arrumadinha nele aqui, pronto, tá certo? Beleza. Bom, agora dá pra gente notar facilmente, gente, que eu tenho dois triângulos aí, que são dois triângulos semelhantes. Um triângulo é esse triângulo grandão aqui, ó, que eu vou chamar de triângulo número 1. Aqui. Triângulo número 1. Perfeito? E o outro triângulo semelhante a esse é esse triângulo número 2 aqui, ó. Veja que esses dois triângulos são semelhantes. E por um detalhe importante, quer dizer, qual que é a regrinha para saber se triângulos são semelhantes? A regra é, dois triângulos serão semelhantes se tiverem dois ângulos iguais, perfeito? Então aqui, ó, primeiro, aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Então esse triângulo aqui tem um ângulo igual ao do outro triângulo que é 90 graus. Este ângulo aqui, ó, é obrigatoriamente igual a este, são ângulos opostos pelo vértice. Então são iguais também. Então tem dois ângulos iguais, são semelhantes. Ok? Então, maravilha. Tá? Então, esse triângulo aqui, ele é semelhante, tá? Olha lá. Ele é semelhante a esse triângulo pequenininho aqui. Tá? Certo? Aqui, semelhante a esse outro triângulo aqui. Maravilha? Muito bem. Observe o seguinte, gente. A distância do objeto para o espelho é P. A distância da imagem para o espelho, essa distância daqui até aqui, é o nosso P'. É o nosso P'. E essa distância
do foco até o espelho, ó, é a nossa distância focal, que eu vou chamar de F pequeno, F minúsculo. Perfeito? Muito bem. Bem, aí fica o seguinte, tá? Nesse triângulo aqui, você observe, um lado dele vale F, o outro lado dele, que é este lado aqui, ó, que vai daqui do vértice até aqui, isto aqui é o outro lado do meu triângulo. Olha só, este lado é exatamente o mesmo tamanho do I. O mesmo tamanho. Por quê? Porque essa retinha aqui, esse raio aqui, ele é paralelo ao eixo principal. Ó. Então aqui também vale I. Aqui também vale I. Ok? Legal. Nesse triângulo aqui, um lado dele vale O e o outro lado dele é esse tamanho aqui. Ó. O que é esse tamanho? É tudo menos isto. Tudo é P menos isso que é F. Então, esse tamanho aqui vai ser P menos F. Olha lá, P menos F. Perfeito? Muito bem. Então, agora vamos usar a semelhança de triângulo, tá? Então, observe, vamos lá, observe que os triângulos 1 e 2 são semelhantes. Que os triângulos e 2 são semelhantes. Perfeito? Se esses triângulos são semelhantes, gente, vale aquela relação de semelhança dos triângulos, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Veja, esse lado está para este do mesmo jeito que esse lado está para esse, aquela relação de proporcionalidade dos triângulos semelhantes. Então, vamos lá. Esse tamanho aqui é o tamanho do I. Eu lembro que o I pode ser positivo ou negativo. Para evitar esse problema, é o tamanho do I só que eu quero. Então, só ele módulo. Então, o módulo do I tá aqui, está para o O, que é o tamanho do objeto, assim como este lado aqui, que é o F, está para esse lado aqui, que é P menos F. Que é P menos F. Ok? Muito bem. Vou dar uma arrumadinha nesse sinal de fração aí, né? Tá? Bom, só que é o seguinte, o nosso I é uma imagem invertida. Como ela é invertida, pela nossa nomenclatura, pela nossa regrinha, imagem invertida é negativa. Então ela é negativa. Como ela é negativa, então o I dividido por O vai dar um valor negativo. Vai dar menos F de P menos F. Então eu posso perfeitamente dizer que o I dividido por O é exatamente igual a menos o F de P menos F. Observe, gente, que eu acrescentei o sinal pelo fato do I ser invertido. O fato dele ser invertido garante que a nossa imagem é negativa, tá? Muito bem. Bem, esse menos eu posso colocar aqui ou posso colocar aqui embaixo. Vou colocar embaixo. Então vai ficar assim, ó. I dividido por O é igual a F que divide menos o P menos F. Perfeito? Ok. Só que tem um detalhezinho. Aqui é como se fosse menos 1 multiplicando um parênteses. Então o que eu posso fazer? A distributiva. Menos 1 vezes P dá menos P. Menos 1 vezes menos F dá mais F. Então vai ficar menos P mais F. Eu posso escrever desta maneira aqui. I dividido por O é igual a F em cima, não alterou nada. Embaixo vai ficar menos P mais F. Vou escrever de maneira invertida. F menos P.
Olha lá, menos P mais F, é a mesma coisa. Tá? Então aqui, se você prestar atenção, eu achei uma relaçãozinha, que é uma relação que, na verdade, nós podemos comparar com o que nós já encontramos. Veja bem, ó, I dividido por O nada mais é do que aumento linear. Então, na verdade, eu tenho uma nova maneira de encontrar o aumento linear. Se o problema me der, no enunciado, o valor do foco e a distância do objeto para o espelho, eu posso calcular o aumento linear diretamente com essa fórmula. Ou seja, eu posso perfeitamente botar no meu formulário que aumento linear também pode ser calculado fazendo distância focal menos o P. Menos o P. Perfeito? Tá aí. Então agora eu tenho 3 maneiras para encontrar o aumento linear. Posso usar essa fórmula, ou esta, ou esta. Qualquer uma delas vai dar exatamente o mesmo valor. Sem problema nenhum. Não tem erro. Qualquer uma delas dá a mesma coisa. Agora veja bem, eu vou aproveitar essa deixa e usar o seguinte artifício. Se tanto faz, se eu fizer essa continha vai dar um valor, e fazer essa continha vai dar o mesmo valor, significa que isso é igual a isto. Então eu posso igualar as duas expressões. Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos aí. Né? Então, vamos igualar as duas expressões. Eu vou igualar esta com esta. Ok? Então vai. Menos P' sobre P. Olha aí. Menos P' sobre P é obrigatoriamente igual a F de F menos P. Perfeito? Tá lá. Bom, vamos multiplicar em cruz. Então eu vou pegar esse denominador que está aqui e passar multiplicando o numerador do lado de lá. E esse denominador passa multiplicando o outro numerador. Tá? Então vamos lá. Então vai ficar menos P', que multiplica, vou passar para lá, F menos P. Vou passar o P para lá. Então igual a P vezes F. Perfeito? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a propriedade distributiva. Eu vou pegar esse P', menos P' vezes F, menos P' vezes menos P. Então vamos lá. Menos P' vezes F. Então vamos lá. Menos P' vezes F. Menos P' vezes menos P dá mais. Mais P' vezes P igual. Agora do outro lado, P vezes F. P vezes F. Perfeito, gente? Bem, agora tem um artifício, tem um macetinho, para a gente poder deixar essa fórmula num aspecto mais bonito, mais apresentável, e que é aquela que você vai encontrar em todos os livros que falarem de espelho esférico. Tá? Qual é o macetinho? Eu não altero o meu sinal de igualdade se eu dividir todos os elementos dos dois lados da igualdade por o mesmo valor. Então eu vou fazer isso. Eu vou dividir toda a minha equação por isso aqui. Olha lá. Vou dividir por P' vezes F. Vou dividir tudo por isso. Então vai ficar assim, ó. Aqui. Olha lá. Isso aqui, P vezes P' vezes F. Isso aqui, P vezes P' vezes F. Olha lá. E isso aqui, P vezes P' vezes F. Só para você não confundir, não bagunçar um pouco tua cabeça aqui, eu vou apagar isso que eu pus aqui, ó. Mas você sabe exatamente o que eu fiz. Eu dividi toda a expressão pelo valor P vezes P' vezes F. Quando nós fazemos isso, gente, aparece uma coisa muito interessante. Olha só para você ver, ó. O que eu tenho em cima? P' vezes F. Olha P' vezes F embaixo, ó. Então isso aqui em cima, eu posso cancelar com isso aqui de baixo. Tá? Do mesmo jeito, então, o que sobrou aqui, né? No que eu cancelei, sobrou menos 1 sobre P.
mais. Perfeito? Agora a mesma coisa aqui, ó. Observe que eu tenho P' vezes P, P' vezes P, ó. Aqui. Tá? Então o que sobrou? 1 em cima, F baixo. Igual, olha lá. P vezes F em cima, P vezes F embaixo, ó. P, F em cima, cancela com P vezes F embaixo. Olha que beleza, né? Então o que sobrou? 1 em cima e P ali embaixo, ó. Ora, gente, arrumando, deixando isso aí de uma maneira mais bonitinha, passando 1 sobre P', que é um valor negativo, passando para lá, ele passa positivo, e eu tenho uma fórmula muito bonitinha, escrita desta maneira. Veja, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, passa para lá positivo, mais 1 sobre P'. Mais 1 sobre P'. Tá? Esta aqui é uma formulinha muito importante que nós usamos muito na resolução de problemas. É uma daquelas formulinhas que nós temos que memorizar. Para espelho esférico, é isso que eu tenho que guardar. Para espelho esférico, eu tenho as fórmulas do aumento linear, 3 formulinhas do aumento linear, mais a formulinha de conjugação de Gauss, a formulinha de Gauss, tá? São 4 fórmulas, essas 4 fórmulas nós temos que guardar, temos que entender. Olhe bem a dedução, é legal você saber a dedução, porque sabendo a dedução, você sabe exatamente qual é, de onde veio cada uma das coisas, por que as coisas são dessa maneira, por que dos sinais, quem é quem. Fica mais fácil para na hora do problema você saber realmente como resolver. Tá ok, gente? Beleza, joia, tomara que vocês tenham entendido, tenha dado tudo legal. De qualquer maneira, se não entendeu, estou à disposição. É só entrar em contato.